Ao longo dos anos, aprendi uma peculiaridade fascinante sobre a luz, sua tendência para nos confundir. Durante muito tempo, a comunidade científica se viu em um intenso debate, questionando se a luz é uma partícula ou uma onda. A razão para tal dilema reside no fato de que a luz manifesta características de ambas, nunca se fixando em uma única identidade. Curiosamente, seu comportamento altera-se dependendo de estar sob observação ou não. Contudo, um aspecto sempre parecia inabalável: sua velocidade. A luz, conhecida por viajar a uma velocidade constante, parecia ser um axioma inquestionável, independente do ponto de vista. Entretanto, recentes descobertas sugerem que até mesmo essa constância pode não ser absoluta. A luz, em determinadas condições, pode se mover mais lentamente do que os preceitos da física tradicionalmente prevêem. E não estou me referindo apenas ao fenômeno conhecido de desaceleração da luz em meios mais densos, como o vidro, um ponto que eu inicialmente planejava abordar neste vídeo. Há uma explicação lógica para isso. Estou falando de situações onde a luz parece trilhar uma rota através do tempo e do espaço que a faz mover-se mais lentamente ou mais rapidamente que sua velocidade padrão, mesmo na ausência de meios densos. O mais intrigante, porém, é que, independentemente de sua velocidade alterada, a luz sempre parece alcançar seu destino final no tempo e no espaço previstos. Deixe-me ilustrar algo fascinante. Através de uma interpretação renovada do famoso experimento da dupla fenda, pretendo demonstrar que sua percepção sobre a luz pode não ser tão precisa ou, digamos, pode estar equivocada. Pense na luz se deslocando a uma velocidade estonteante de 299.792.458 de metros por segundo. De acordo com os princípios da relatividade, essa é a única velocidade possível para a luz. Intrigantemente, ela parece aderir a essa velocidade constante, independentemente de onde você esteja observando. Imagine duas pessoas em uma jornada pelo cosmos, uma movendo-se a 1% da velocidade da luz e outra a 50% dela. Curiosamente, ao observarem o mesmo feixe de fótons em movimento, ambas perceberiam a luz viajando à mesma velocidade. O tempo e o espaço parecem se ajustar de tal maneira que a única coisa que você percebe é a luz deslocando-se à sua velocidade característica. Naturalmente, quando falamos sobre a velocidade da luz, referimos-nos à sua velocidade no vácuo. É um fato bem estabelecido que a presença de matéria reduz a velocidade da luz. Por exemplo, ao viajar pelo ar, a luz alcança uma velocidade de 299.705.000 de metros por segundo, que é 87.458 metros por segundo mais lenta do que no vácuo. Na água, essa velocidade diminui ainda mais, para aproximadamente 225 milhões de metros por segundo, e ao passar pelo vidro, a velocidade cai para cerca de 200 milhões de metros por segundo. As explicações por trás desses fenômenos são tão fascinantes quanto bem entendidas e não representam uma violação das leis da física. Ao interagir com a matéria, os campos eletromagnéticos flutuantes da luz induzem movimento nos elétrons do material, de maneira similar a barcos sendo movidos nas ondas do mar. Enquanto os elétrons oscilam, eles geram um campo elétrico que, por sua vez, cria um campo magnético. Isso resulta na formação de uma segunda onda de luz, emitida pelas partículas em movimento, que se combina com a onda de luz original. Essa nova onda oscila a uma velocidade ligeiramente diferente da luz original, com a velocidade exata variando de acordo com o material através do qual a luz está passando. Quando duas ondas se cruzam, elas interagem entre si, combinando suas características. Às vezes, essa interação é construtiva, ampliando uma a outra, e em outras ocasiões, é destrutiva, cancelando-se mutuamente. Assim, ao somar os picos e vales de cada onda, cria-se uma nova onda. Esta nova onda tem uma velocidade distinta das duas ondas originais, e notavelmente, ela se move mais lentamente do que a velocidade da luz. Quando esta onda combinada finalmente atinge a extremidade do material obstrutivo, a interferência dos elétrons cessa. Nesse momento, resta apenas a luz original, que retoma sua trajetória e velocidade iniciais, como se nada tivesse mudado. Este fenômeno intrigou cientistas ao longo dos anos. Em 1999, a pesquisadora Lane All, da Universidade de Harvard, conseguiu reduzir a velocidade da luz para impressionantes 61 km por hora ao passá-la por uma nuvem de átomos de sódio extremamente frios, a apenas 1 bilionésimo de grau acima do zero absoluto. 2 anos mais tarde, All foi ainda mais longe, desacelerando a luz até pará-la completamente, antes de reaquecer a nuvem de átomos e permitir que a luz continuasse seu caminho. Esse resultado pode parecer surpreendente, mas outras descobertas igualmente curiosas ocorreram também no sentido oposto.
No ano de 2000, uma equipe de cientistas do Instituto de Pesquisa NEC, localizado em Princeton, Nova Jersey, realizou um experimento notável com um pulso de luz e uma nuvem de átomos de césio. De forma surpreendente, quando a velocidade de saída do pulso da nuvem foi medida, constatou-se que o pulso parecia emergir da nuvem antes mesmo de ter entrado nela. À primeira vista, isso pode soar como um desafio às leis da causalidade, afinal, como algo pode sair de um local antes de entrar nele? Porém, felizmente, existe uma explicação simples que evita a criação de paradoxos. A velocidade superior do pulso de luz em relação à velocidade convencional da luz não significava que a luz em si estivesse se movendo mais rápido. Na verdade, tratava-se mais de uma ilusão óptica do que uma contradição à teoria da relatividade de Einstein. Para entender melhor, vamos considerar um único fóton de luz. Cada fóton é um pacote de ondas, oscilando verticalmente. A velocidade de propagação dessas ondas dentro do pacote é conhecida como velocidade de fase. Em contraste, a velocidade do pacote como um todo é chamada de velocidade de grupo. Além disso, existe a velocidade de frente de onda, que se refere à rapidez com que o primeiro fóton em uma onda de fótons pode se deslocar. Este conceito pode parecer um tanto complexo, então vamos simplificar com uma analogia. Imagine uma multidão em um estádio realizando a onda mexicana. A propagação da onda formada pelos espectadores levantando e abaixando os braços é comparável à velocidade de fase. Observando de fora, essa onda parece se mover rapidamente através da multidão. No entanto, os indivíduos na multidão, representativos da velocidade de grupo ou talvez da velocidade de frente de onda, na realidade não estão se movendo de seus lugares, portanto, a velocidade real da onda é zero. Agora, suponhamos que decidamos fazer com que a multidão caminhe enquanto continua a fazer a onda mexicana. Mesmo que os braços acenando se movam rapidamente na direção em que a multidão está marchando, a onda desaparecerá sempre que chegar à frente do grupo. A transmissão de informações não pode ocorrer mais rápido do que a velocidade de caminhada da multidão, independentemente da rapidez com que os picos da onda pareçam se mover. Einstein, em sua teoria da relatividade, nunca disse que a velocidade de fase não poderia superar a velocidade da luz. Ele afirmou, porém, que a informação não pode viajar mais rápido que a luz. Portanto, se você tentasse enviar uma mensagem usando uma multidão fazendo a onda mexicana, a velocidade do aceno não importaria. A informação só chega quando a primeira pessoa da multidão alcança o destinatário. No entanto, essa distinção entre as ondas dentro da luz e a velocidade da própria luz se torna crucial no nosso próximo experimento. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente intrigantes e um tanto bizarras. Ah, você pensou que já estava estranho? Bem, prepare-se, porque agora entramos na parte verdadeiramente desafiadora da física. Revisitemos um experimento já explorado anteriormente, o famoso experimento da dupla fenda. Este experimento é uma investigação intrigante sobre o comportamento dualístico da luz, que ora se manifesta como onda, ora como partícula. Porém, em 2023, pesquisadores do Imperial College fizeram um avanço. Eles conseguiram separar as fendas do experimento não fisicamente, no espaço, mas sim temporalmente. O método utilizado foi bastante inovador. Utilizaram um material transparente conhecido como óxido de índio-estanho, comum em telas de celulares, que sob condições específicas pode se tornar refletor. Eles projetaram um laser neste material e alternaram rapidamente sua propriedade de transparente para refletor e de volta para transparente. Isso resultou em uma janela de tempo extremamente curta, meros femtosegundos, durante a qual o laser era refletido. Este intervalo foi denominado fenda temporal. Os pesquisadores observaram o comportamento do laser após sua reflexão e notaram que a frequência do laser se dispersou ligeiramente, mas, fora isso, não ocorreram fenômenos extraordinários. O aspecto verdadeiramente intrigante surgiu quando 2 pulsos de laser foram enviados através dessas fendas temporais, em rápida sequência. A configuração do experimento, posição do emissor, do espelho e do receptor, permaneceu inalterada. A única variável era o momento em que os lasers eram emitidos. De forma surpreendente, a passagem simultânea dos 2 pulsos resultou em um padrão de interferência. Contudo, este padrão diferia significativamente do observado no tradicional experimento da dupla fenda tridimensional. Neste caso, a interferência afetava a frequência do laser. Algumas frequências específicas de luz dentro do laser eram eliminadas, um fenômeno análogo ao desaparecimento da intensidade luminosa na versão convencional do experimento da dupla fenda. Para compreender melhor o que estava ocorrendo, é útil visualizar este experimento em um contexto temporal.
O experimento de fenda temporal pode ser visualizado de maneira análoga ao experimento da dupla fenda espacial, mas com uma ênfase na evolução temporal do fenômeno. Para representar isso, podemos usar um gráfico 4D, com o espaço posicionado ao longo do eixo X e o tempo ao longo do eixo Y. Imagine o seguinte cenário: um fóton é emitido, alcança a fenda temporal, é refletido e, em seguida, chega ao receptor. No gráfico, isso é representado por uma linha contínua, simplificando a visualização, mas o conceito permanece o mesmo. Posteriormente, um segundo fóton é emitido, reflete e atinge o receptor um pouco depois, ocupando uma posição mais elevada no gráfico, indicando um momento posterior no tempo. Se a luz se comportasse de maneira convencional, seguindo sua velocidade esperada, isso marcaria o fim da observação. Contudo, neste caso, a luz está interferindo consigo mesma, o que implica que ela deve estar percorrendo um caminho que a faz passar pela outra fenda, além da sua. Este é o único trajeto que explicaria o padrão observado. Assim como no experimento da dupla fenda, o mesmo fenômeno provavelmente está ocorrendo do outro lado das fendas também. A respeito de por que é a frequência, e não a intensidade, que está sendo alterada neste caso, vamos refletir sobre as consequências que poderiam surgir se a luz realmente entrasse em um ângulo diferente, como sugerido. Como mencionado antes, os fótons são compostos de pequenos pacotes de ondas. Observe o que acontece quando mudamos o ângulo de incidência dessas ondas. Normalmente, a situação parece assim: inseri uma linha do tempo na cor preta e marquei todas as ocasiões em que o receptor detecta um novo pico na onda. Agora, veja o que ocorre quando ajustamos a direção de chegada da onda. Subitamente, os picos chegam com muito mais frequência. A frequência de uma onda ao longo do tempo está intimamente relacionada à cor que percebemos na luz. Luz de baixa frequência tende a ser percebida como mais avermelhada, enquanto um aumento na frequência faz com que a cor da luz se incline para o azul. Portanto, essa variação na cor é lógica. O que é menos compreensível são os trajetos que essa luz está tomando ao longo do tempo. Recordemos que as linhas retas iniciais representam a luz viajando à sua velocidade conhecida de 299.792.458 de metros por segundo. Agora, o que podemos inferir sobre os fótons que seguem esses caminhos? Em certas etapas de sua trajetória, esses fótons estão se movendo mais lentamente do que a velocidade convencional da luz, levando mais tempo para alcançar um ponto que está à mesma distância. Por outro lado, em outras partes do trajeto, eles parecem se deslocar mais rápido do que o permitido pelos princípios da causalidade. Do seu ponto de vista, eles estariam, de certa forma, viajando para trás no tempo. Vale lembrar que os dois emissores à esquerda são, na realidade, o mesmo, mas em momentos diferentes no tempo. O mesmo se aplica aos receptores à direita. Este é um achado surpreendente. E ainda assim, de acordo com os resultados desse experimento realizado por uma equipe de pesquisa do Imperial College de Londres, é exatamente isso que parece estar acontecendo. As consequências deste fenômeno são verdadeiramente notáveis. A luz tem a característica de sempre percorrer o trajeto que lhe permite alcançar seu destino na velocidade mais próxima de 299.792.458 de metros por segundo, que é a máxima velocidade atingível no universo, conforme conhecemos. Contudo, no processo de identificar qual é esse caminho ótimo, a luz parece estar explorando diferentes possibilidades, estendendo tentáculos para sondar se outras rotas, inclusive rotas que atravessam o próprio tecido do tempo, podem ser mais eficientes. Esses tentáculos de exploração estão causando interferências não apenas com fótons que estão viajando paralelamente, mas também com aqueles que estão um pouco à frente ou atrás no contínuo temporal. É importante frisar que nunca observamos diretamente fótons seguindo esses caminhos alternativos. Não há registros de fótons emergindo do futuro, nem de fótons se movendo mais lentamente do que a velocidade da luz, exceto em casos explicados pela presença de gases superresfriados que reduzem sua velocidade. E ainda assim, para que os padrões de interferência sejam observados, a luz deve, de alguma forma, estar explorando essas rotas alternativas no tempo. Isso pode ser comparado a um relâmpago, que sondará várias direções antes de encontrar a rota ideal para o solo, e então seguir por ela em um estouro luminoso, com todas as outras trajetórias potenciais desaparecendo. Ou, talvez, outro fenômeno desconhecido esteja atuando aqui. Quem pode dizer ao certo? O que sabemos é que a luz continua a desafiar nossas compreensões convencionais, não se conformando com regras que possamos facilmente compreender.